Essa é a discussão do corpo. Isso é bíblico. A mão não pode sentir inveja do pé, porque a mão aparece mais do que o pé. O pé também tem sua importância. Se não fosse o pé, o corpo não estaria em pé. Então, o pé não pode sentir inveja da mão. Cada um tem sua importância. A questão é, todos fazemos parte de um, todos quem quer fazer parte. Todos fazemos parte de um corpo onde Cristo é o cabeça. Então não tem meu plano, não tem teu plano. Não tem minha casa, não tem tua casa. Porque tudo é feito por ele, para ele são todas as coisas. E eu tava vendo, a maior resultado de que alguém nasceu de novo é exatamente isso. Dominação do ego. A morte do orgulho. Enquanto ainda tiver um orgulho brigando por algo que é inútil, o orgulho que combate o bom combate é até válido, mas o orgulho que discute por tá longe ainda. E eu acho que esse é um caminho maneiro. Às vezes falta isso pra gente se alinhar. Negar a si mesmo, tá ligado? Negar as vaidades internas, negar os orgulhos internos e contribuir para um bem maior e canalizar essas vaidades, esses orgulhos na guerra. Aí que entra a parada do Pablo. O seu defeito na guerra vira uma qualidade. Aí tem que canalizar isso para um outro lado. Em vez de estar pensando que eu tô no time A e tu no time B. E tu tem que me confrontar. Dane-se, cara. Tem uma parada muito interessante que eu aprendi com o Armando. É assim, primeiro vem Deus, depois a ideia, depois o dinheiro, tá ligado? Na questão profissional, na questão profissional. Não estamos falando de família, não estamos falando da questão profissional, empresa. Na hora que a gente estava detalhando como é que seriam as coisas. Primeiro vem Deus, segundo a ideia, terceiro o dinheiro. O dinheiro não pode estar em cima da ideia, assim como não pode estar acima de Deus. A ideia não pode estar acima de Deus, assim como não pode estar embaixo do dinheiro. Não adianta fazer uma ideia linda se não tem capital para girar. Não adianta ter uma ideia ótima sem ter um Deus como base. Então, dane-se que se quem vai estar no controle é você, Pedro Cristiano, Falcão Menezes ou se é o Armando. O que vem primeiro é Deus, a ideia e depois o dinheiro. Aí depois a gente discute quem decide a cor azul ou quem decide a cor roxa. Porque isso não importa. O que importa é esse tripé que faz uma sociedade ficar em pé, tá ligado? A sociedade ali no profissional. Tivemos essa conversa aqui em cima quando ele veio aqui. Primeiro Deus, depois a ideia, depois o dinheiro. Então, muitas das vezes é exatamente aquilo. Falo contigo e tu. Mas eu passei por isso intensamente. Quer saber como? Teve um episódio que eu falei assim, pô, cara, eu tô te ajudando e tal. Tenta ajudar as pessoas também em minha volta. Aí ele deu um olhar pra minha mãe. Vou tentar investir na sua mãe por causa de você. Por causa de mim, ele quis investir na minha mãe. Aí basicamente toda vez que a gente ia lá na cidade, por causa que a gente ia lá na cidade olhar as tecnologias e trazer os negóciozinhos, tipo assim, câmera de iPhone.
as peças para poder consertar e ele vem consertar, entende? Reparar. Lembra do reparo? Então, e aí nessas vindas ele sempre ligava para minha mãe e aí ele comprava com a minha mãe, tipo assim, vou fazer uma experiência, vou ver como é que é o tempo de demora, vou ligar, fala assim, olá, dona da empada. Tipo, não pelo lado meu. Ele fez por mim, assim, quis investir na minha mãe por mim, mas não pelo lado meu. Vou ser um cliente da dona empada. Vou experimentar como é que é a experiência. De ligar, pedir, agendar, perguntar quais sabores que tem e tal. Teve um dia que ele falou, aí nesses dias assim, ele, pô, cara, a empada da tua mãe é muito boa. Aí no dia seguinte ou na semana seguinte ele, caramba, cara, não tá a mesma coisa? Que tipo de pessoa que faz empada é essa? Um dia bom, um dia ruim. Entende? Caraca, eu fiquei com raiva daquilo. Aí comecei a, tipo, do meu jeito, discutir com ele. Obviamente não fui igual uma criança, igual um retardado. Mas no sentido de, tipo assim, me virei contra ele. Mesmo que sem gritar na histeria, mas me virei contra ele. Aí meio que naquela margozinha do orgulho. Aí eu, pô, cara, como é que tu quer ficar falando mal assim da empada dos outros e tal? Enfim, raciocínio pra isso. Ele foi e me deu um dos maiores ensinamentos que eu tenho. Cara, eu tô criticando o lado profissional dela. Não é pra você defendê-la como se fosse sua religião. Eu não tô criticando a sua religião. Tô criticando um lado profissional dela para que evolua. E aí, através dessa crítica, você evite que outras pessoas critiquem na rede social. Porque imagina, a mesma crítica que eu estou fazendo agora, outra pessoa critica na rede social lá. Vamos dizer que ela monte uma página no iFood. E aí deixa lá o comentário estampado da mesma coisa que eu critiquei. É uma questão de sabedoria. Não levar pro pessoalzinho ferido. Que pra mim era uma pessoa querendo criticar minha mãe. E tipo, dane-se, tá ligado? Ele era um cara que tava observando o que ele aprendeu. De entregar um bom serviço. De entregar uma boa experiência. De ser bom naquilo que faz. Discorda? Não, Entendeu não? entendi. Então pronto. É isso. Só que esse lado coitadinho que se boicota, porque isso é um boicote. Quando você não quer aceitar a observação daquela pessoa que sabe, quando você não aceita ser repreendida por alguém que sabe, quando você não quer o ensinamento, você está se boicotando. Simplesmente você está falando para você assim, ó, eu não quero evoluir. Não é ninguém que está te passando a perna, você está se passando a perna. Entende? Então é isso. Como é que começou isso? O quê? A conversa. Não tá falando de homem e mulher? Tem que tirar aprendizado das coisas. Tipo assim, eu falei que, enfim, eu comecei com isso porque eu gosto de falar sobre as coisas que ensinam, tá ligado? Sobre o que me faz crescer. Não quis te dar lição de moral nem nada não, só tô falando que eu vou sempre arrastar o assunto pra isso, pra alguma coisa que faça nós crescer. Sempre vou arrastar o assunto pra isso. Obviamente, com um bom senso, para que não fique idiotizado. Só que é aquilo. Obviamente existe o equilíbrio. Mas tem gente que só vive lá na idiotice, na idiotização. No épico. Tem uma parada que é interessante. Quando eu tava conversando com ele sobre essas coisas, ele sempre foi tipo assim, trabalho, trabalho, trabalho. Aí ele deu um pouco assim de assunto sobre igreja e tal. Que eu acho que ele é bem crente mesmo. No final das contas, ele falou, mano, tem que parar com esses momentos épicos.
Como assim épico, mano? Nós estamos falando da igreja, estamos falando de Deus, coisas que ajudam a gente e tal. Tem que parar com esses momentos épicos, mano. Trabalho é trabalho. Momento épico é momento que não vai resolver nossa vida em nada. Hoje em dia eu enxergo. Caramba, realmente. Isso é fuga da realidade. É aquele procrastinador intelectual. Se ocupa de algo que aparentemente ajuda, mas na verdade ele só está procrastinando a produção. Ele só se mantém ocupado, como se estivesse falando de alguma coisa intelectual e intelectualmente maneiro. Mas ele só está procrastinando o que ele precisa fazer naquele momento, deixando para depois o que precisa ser feito agora. Só que de uma forma mais filosófica, mais bonitinha, falando de Deus e do Evangelho. Porque nitidamente eu carrego comigo, tá ligado? Buscar as coisas dos céus, que as demais coisas serão acrescentadas. Então buscar primeiro o reino, buscar primeiro a Deus. Mas às vezes buscar primeiro a Deus significa colocar o trabalho. Nitidamente tem o outro extremo, a pessoa que só pensa em trabalho e aí o coração dela está no amor ao dinheiro. Então, tá ligado? Sempre vão haver outros extremos. Mas aí, fala alguma coisa. Hã? Na minha cabeça, essas coisas são bem separadas, né? Tipo, agora tu juntou, né? Buscar a Deus pode significar fazer o trabalho, né? Claro, com certeza. Mas na minha cabeça, quando se fala disso, são coisas totalmente distintas. Tá, isso daí a gente já sabe o porquê que é distinto. Como se não devesse se misturar. Tá, o que é buscar a Deus então? Aprofunda, não fica pincelando por fora. É o não trabalhar, não trabalhar de ser vagabundo. Tá dizendo que buscar as coisas dos céus primeiro é pra igreja. Não. Eu acho que igreja é uma segunda parte disso, né? Porque eu sempre fui defensora das ações, vamos dizer assim, né? O que tu faz é o que diz que é o que vai dizer que você é. Então, fazer algo de bom pra alguém, ajudar alguém. Por isso que eu sempre fui assim, entendeu? Se alguém me pede favor, eu faço. Se alguém, claro, se estiver dentro do meu alcance. E isso vai ficar também certo. Sim, claro, já fiz muita besteira por causa disso, mas a gente aprende, né? Mas acho que buscar a Deus é isso, entendeu? Fazer coisas que vai agradar a Ele. E o trabalho é, vamos dizer que, a terceira parte disso, entendeu? Disse que a segunda parte é a igreja e a terceira parte, né? É o sustento, o trabalho é o sustento em si. Não. O sustento da carne, não o sustento do espírito. Quando eu vi o Pablo Marçal, essa tese aí pra mim caiu por terra. O Pablo Marçal fez isso cair por terra. Não tô dizendo que não sabia disso antes, mas ele é o exemplo prático de que isso cai por terra. Como? Ele mostra as 5 rendas: salário, lucro, patrimônio, renda passiva, renda eterna. E aí você percebe que você adquirir habilidades profissionais, ser contador, ser advogado, ser dentista, é uma coisa. Mas você entender de gente é totalmente importante. Porque tem como você simplesmente pensar no teu umbigo. Você design, beleza. Mas e aí, como é que tu vai fazer um network para poder construir uma empresa?
de design? Tem que entender de gente, não tem? Sim. Tem que entender de chegar com humildade. Tem que entender que tu não pode só pensar em ganhar no começo. Tem que primeiro fazer com que as pessoas ganhem. Porque montar uma empresa simplesmente é você trazer pessoas profissionais pro teu lado. Então, para você fidelizar as pessoas profissionais, você tem que primeiro fazer que elas ganhem. Tem que fidelizar primeiro como se elas fossem, como se o empresário ele tem que enxergar como se os especialistas fossem os seus primeiros clientes. Ele tem que se preocupar mais com o especialista do que com o próprio consumidor final, porque tem muito empresário que é exatamente isso. Ele coloca os especialistas como empregado e só quero saber de vender para fora. Mas aí não beneficia quem está do lado dele e acaba ficando na sarjeta. Por quê? Porque ele colocou mais no bolso do que ele, entendeu? Por isso que o empresário sagaz é aquele cara que primeiro ele faz a equipe dele ganhar. E aí quando ele ganhar é porque já transbordou tanto que a equipe dele também já tá meio que farta. Enfim, porque se você parar para poder analisar também, quando a equipe dele tá ganhando, o que ele tá construindo nada mais, nada menos é equity. Equity é quanto que sua empresa vale, mesmo sem ter o fruto agora. Uhum. Ou seja, é quanto que sua empresa ainda vai frutificar pelo tamanho dela. Então, primeiro você tem que, tá ligado? Aí, obviamente, entregar um produto pro consumidor final que agregue valor no cliente, mas tem que fazer com que os profissionais em volta de você estejam identificados com o seu propósito, identificado com a sua cultura. Isso vem pelo ganhar também, não é só pelo tipo assim, ah, gostei do sonho dele. Tá bom, como é que eu vou abraçar o sonho dele se eu tô passando fome do lado dele? Então tem que deixar os seus profissionais bem satisfeitos, sabe? Por isso que é exatamente isso. Para uma empresa de design, arrumar cliente é a coisa mais fácil do mundo. É só ela atender de graça. Transforma a página de vendas da marido de aluguel. Transforma a página de vendas da dona da empada. E aí você vai ter eles como portfólio para poder trazer mais cliente. E assim, em volta da sua agência, vai ter diversas empresas. Porque vão estar satisfeitas com o seu trabalho. Só que o pensamento de escassez não vê isso. O pensamento de escassez, enquanto tá abrindo o Photoshop, tá pensando assim, pô, tô trabalhando de graça. Mas o pensamento do reino não. O pensamento do reino é, já sei aonde que vai dar essa plantação. Tô plantando. O pensamento de escassez é, caramba, e tô trabalhando de graça, sei nem se vai ter outros clientes. E isso vai pesando nas costas para poder a pessoa subir a montanha. Pessoa que tem uma mentalidade de abundância do reino, já sei que as pessoas vão se fidelizar por causa que meu trabalho é bom. E ainda assim, mesmo que não fidelize, eu tenho aqui um portfólio em volta de mim para atrair mais clientes. Já viu aquela que dinheiro atrai dinheiro? Trabalho atrai trabalho. Isso é fato. Semelhante atrai semelhante. Não tenha dúvidas que você tá do meu lado, meio que com essa preguiça, porque eu também tenho uma parte bem forte preguiçosa que estou a desconstruir dia por dia. Senão nós não estaria no mesmo mundo, senão nós não estaria lado a lado. Aquela mesma ideia que eu sempre uso. É muito difícil o maconheiro e o Bill Gates um dia andarem lado a lado. O que pode acontecer é um dia eles pegarem o mesmo avião e passarem 8 horas mais
Acabou aquele dia, cada um vai pro seu. Por quê? Dimensões diferentes, planetas diferentes, costumes, hábitos, rotina, vida diferente. E é sobre isso que eu digo, tá ligado? A única coisa que une eu a essa parcela de pessoas que, tipo assim, não querem nada com a vida, vamos dizer assim, é o tempo. Se eu realmente estou a me tornar quem serei, simplesmente agora é um fator de tempo. É um fator de eu continuar e melhorar e otimizar o que eu tô fazendo agora. Que não tem um porquê de eu olhar pro lado, olhar a grama do vizinho. O fator tempo vai dizer daqui a uns tempos assim. E aí, quem tava certo ou quem tava errado? Eu digo agora sobre mais ou menos aquela mentalidade de que o sextou aqui pra gente é muito natural. Ou seja, as pessoas da Matrix vêm te confrontar, vêm te perguntar, perguntando assim: cara, tu não acha que tá sendo muito radical não? Estudando, querendo fazer acontecer de segunda a segunda, tipo assim, sem nenhum momento de curtição, com essa vida chata aí. Tá ligado? Tipo, a mentalidade da Matrix, tá ligado? Eu já me senti com muita falta de vergonha na cara pra poder não agir na vida, ou então por ter repetido 6 vezes, 7 vezes a escola. Já senti muita vergonha na cara. Mas hoje em dia eu vejo que, tipo assim, tem gente que defende o que tá na merda maneiro, tá ligado? É tipo, fazer uma pergunta assim: como assim, cara? Tu só pensa em crescer? Como é que é isso? Tu só pensa em aprender? Tipo, eu entendo, cara, que tudo em demasiado é ruim. Mas é exatamente isso que eu falo. É, o problema não é você curtir um dia. O problema é você levar uma vida de curtição. Da mesma forma que não é que eu tô levando esse ritmo agora, me pondo pressão, é que a vida inteira vai ser assim. Que seja, mas a questão é, cara, eu sou jovem, eu tenho saúde e não tenho mais nada. O mínimo que eu posso fazer por mim é buscar algo, buscar um conhecimento, executar esse conhecimento, produzir a execução, prosperar. E aí me vem uma ideologia de tipo assim, ah, cara, calma aí, tá ligado? Que não tem como não ouvir o Wendel Carvalho dizendo, toda vez que no método Cronos, toda vez que alguém falar que você tá querendo ir demais, tu traduza isso como popó, popó, porque galinha anda com galinha, águia anda com águia. E é simples isso. É simples isso, tá ligado? Mas eu entendo também o que acontece. A cultura do sextou é tão enraizada na nossa Matrix que eu, às vezes, tipo, eu não, né? Mas vamos dizer assim, eu, então sei lá. É por causa que eu não, porque eu sei, cara. Não tem como dizer eu. Eu quero dizer o quê? Às vezes, quando a gente não sextou, parece que a gente é menos filho de Deus. Tá ligado? Tipo isso. Tipo assim, tão curtindo a vida lá e eu tô perdendo minha vida. Total contrário, não existe isso. Eu tenho mais convicto comigo que, tipo assim, cara, é questão de tempo eles estarem reclamando. Tem uma parada de provérbio que diz: até quando tu ficará dormindo ou morto? Tipo isso, tá ligado? Não é bem assim, mas é exatamente isso. Até quando tu vai sentir prazer? Para com isso, cara.
Até quando tu vai sentir. Eu tô falando porque às vezes tu não tá nem fazendo nada, só tá isso de se embelezando. Tô não, tá me incomodando. Já. Até quando tu vai sentir prazer nessa tua preguiça? Então é basicamente isso. O desperta tu que dormes é. Até quando tu vai sentir prazer. É, até quando tu. Até quando tu vai dormir morto? Até quando tu vai dormir morto? Diga morto. Quando tu vai acordar desse teu sono profundo? Comenta para se defender, simplesmente como um sonâmbulo rabugento, querendo mais prazer, prazer, prazer imediato, necessidade de euforia, viciado em relacionamento, viciado em sugar o próximo, falta de protagonismo, falta de identidade, falta de propósito. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho lhe serve, até o caixão. Até quando vai dormir morto? Até quando descansarás no teu prazer? Ei, acorda. Ei, wake up. Despertas tu que dorme. Tipo isso, tá ligado não? Tem algo pra falar aí? Eu acho muito incômodo pra mim eu não ter a facilidade de expor o que eu penso assim. Não assim, né? Cada um tem a sua forma, mas nem pra mim mesma, sabe? E eu acho que isso atrapalha muito. Explica o que que você gostaria de expressar e não consegue. Tudo. Não é Mas tão fácil, tudo. referente ao que você fez essa recordação? A qualquer coisa mesmo. Eu não tenho. Por mais que eu me expresse, é como você diz, raso. Entendeu? Nem pra eu pegar o celular e escrever o que eu tô pensando eu consigo. Não sai. Some tudo mesmo. Tá lá, vou escrever isso. Aí quando eu pego, some. Entendeu? Pra falar então é pior ainda. A não ser que sejam coisas não tão importantes. Um dos grandes problemas que a nossa sociedade vive é o perfeccionismo. Porque o que está atrás do perfeccionismo? Essa palavra bonita que às vezes parece que você é alguém que quer fazer direito, tá o paradigma do medo. O medo te faz ficar confortavelmente na merda. E aí você não vai estudar sobre isso, porque o único jeito de você sair da escuridão é trazendo luz. Então, quando você se aprofunda no que significa a palavra medo e como é que ela tem poder sobre você, aí você já dá para entender um pouco e observar melhor a si mesma. Porque o melhor jeito de você curar a doença é descobrir que está doente. E quando diz que existe 7 quilômetros de dentro para fora e de fora para dentro, é exatamente isso.
São os paradigmas que envolvem. Paradigma do medo, paradigma de ser cancelado. Muitas das vezes simplesmente a única coisa que lapida é aqui, ó, o ethos. O ethos significa meio que a telha da casa. Telha da casa. A ponta do iceberg. E aí a telha da casa tá bonita, arrumada, mas o seu ser está afogado em uma lama. Que é esse medo, que é essa vaidade, que é o estar confortavelmente na merda. Mas são esses paradigmas. Ainda mais na época do... É por causa que a tecnologia avançou e o ser humano regrediu. Normal. Mas a questão é exatamente isso. O errar, o se expor, é igual você dominar o ego também. Porque na verdade o ego quer parecer intocável. Quer ter a franjinha bonitinha e não passar vergonha nenhuma. Tipo, por mais que não seja famosa, tá ligado? É mesmo aquela ideia do vender bala no sinal. Pô, tu vai vender bala no sinal, a pessoa vai te olhar uma vez e, pô, passou. Vai seguir a vida dela, porque você não é o centro da vida dela. Mas o ego não. O ego faz parecer que se você passar uma vergonha na rede social, todo mundo vai ver e aí a tua autoimagem está ferida pro resto da vida. Mas, tipo, viagem, tá ligado? E é por isso que um dos pontos mais fortes do Pablo Marçal é ensinar a controlar o medo. R, R, R. Só não R nas mesmas coisas, porque é burrice. Isso daí é coisa de tolo. Mas R, R. Experimente coisas novas. Porque é exatamente isso. A partir da vaidade da pessoa, o inimigo, seja lá quem for, consegue transformá-las em paraplégicos, em cadeirantes, que não andam. E quem não anda tá andando para trás, porque o mundo não para, o mundo anda para frente. E é exatamente isso. Do mesmo jeito que através da vaidade ele faz as pessoas pararem de andar, com perfeccionismo, com a autoimagem tocada, intocável, ele faz através do prazer você parar, com o Free Fire, com o Instagram, Facebook, e aí o mundo anda para frente e você não, porque você está consumindo um prazer imediato. Mesma coisa, vaidade. O maior poder do inimigo é te tornar aleijada mentalmente. E é por isso que eu olho o que essa pessoa está combatendo, em vez de olhar o que ela está defendendo. Defender a Deus? Muito bem. Tu creres que Deus é um só, o diabo crê e treme. O diabo sabe que Deus é Deus e ele treme. Mas quero saber quem você combate. Qual é o mal que você combate? Você combate o mal da cachaça, da bebida? Parabéns, saúde é salvação. Mas você combate o mal da vaidade, que transfere a responsabilidade de ter identidade. Ou você fala que o problema é o diabo. Não dizendo se esse carinha aí existe ou não, mas é exatamente sobre isso. Que mal você combate? Você é protagonista da tua vida ou você diz que o diabo mandou uma tempestade? Depois que a gente viu na igreja, de que até algumas coisas ruins, quem manda é Deus. Não, exatamente tudo. Eu deixei de acreditar. Tá, mas a questão, pra poder voltar aqui pra nossa realidade, por causa que eu quis dar uma alfinetada lá também, é exatamente isso. Não, só pra poder terminar o assunto, esse assunto aí termina em Jó, que diz que
Quando a mulher queria falar assim, a mulher já passou por tudo, né? Coçando as feridas de caco de vida, a mulher disse: amaldiçoa teu Deus e morra. E morre. Amaldiçoa teu Deus o que, mulher? Falas como uma louca. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. É exatamente isso. Ele é o que dá a vida. Ele é o que tira a vida. Porque ele é a vida. Nós não sabemos o que acontece depois da vida. Então, tudo dá glória, tudo agradeça. Mas é exatamente isso. Voltando agora para nossa realidade, é exatamente isso. As pessoas, por falta de identidade, vivem de exterioridade. E por causa disso, só se movem com o parâmetro externo que é aceitável. Não tem liberdade interna de fazer o que acredita. E aí, essa liberdade interna, quando quer ser ativada, vamos dizer assim, vou querer ser livre mesmo, acaba confrontando de forma errada. Que aí a liberdade é confundida com a libertinagem. Ou seja, eu não gostava da autoridade que a igreja passava, não gostava da autoridade e da vaidade que a igreja passava, e aí eu vou falar assim, tenho liberdade sobre minha vida e vou mostrar para todo mundo e para mim mesmo que eu sou livre. Aí eu caio no vício da libertinagem, de querer fumar maconha, e aí só me traz mal. Caio no vício de bebida. Entende? A pessoa não tem identidade, é confrontada por instituições que têm uma autoridade barra vaidade, e aí dentro dela ela fala assim, ué, essa pessoa está interferindo no meu livre-arbítrio, vou mostrar que eu tenho livre-arbítrio. E aí cai na escravidão de outra coisa exterior, porque na verdade ela se rebelou contra outra coisa exterior, que foi a igreja, que foi as regras, que às vezes é a família. Então muitas das vezes a igreja, a família, ela tá segurando muito você para te poupar disso que tem no meio do caminho, que normalmente escraviza, que normalmente é um caminho sem volta, que normalmente é uma boca de fumo que tu não consegue sair. Por isso que ela no começo ela tem essa pegada meio que hostil, que é para te fazer evitar cair nisso aqui, que é a maioria das pessoas que caem. As pessoas não têm uma rédea, tal. Mas isso é falta de identidade. Por isso que a igreja ela é importante para a massa. Mas a pessoa que tem identidade e tal, ela sabe como ser humano e tal. E é isso que tiraram de nós. Tirou a identidade. Tiraram a identidade. A palavra sonho se torna de padaria. Quem foi a última pessoa que tu lembra que construiu um sonho dela? Não digo tipo simplesmente igual o Flávio Augusto, que comprou um time de futebol e construiu uma super escola de inglês. Não só material não, mas digo assim, que construiu o sonho dela mesmo. Isso é tão distante de nós que a gente nem tem a definição certa do que é sonho. Não sei o que é sonho. Não sei quem construiu um sonho. Me mostra aí uma prova social de alguém que realizou o sonho dela. Não sei. Por aqui as pessoas acordam, digo, quando nascem, quando elas vêm ao mundo, elas precisam trabalhar para sobreviver. E aí, quando elas
saciam a fome dela, elas precisam consumir para poder pertencer. E aí eu não sei o que é o sonho. Eu vejo pessoas trabalhando por necessidade de sobreviver e vejo consumindo desenfreadamente para poder pertencer. Mas realizando um sonho, não sei. Mais próximo de mim que eu sei que tem um sonho é o Armando. Mas aí tu vê que o cara é total fora da Matrix. É o cara que eu mais sei que tem dinheiro e é o cara que anda 2 horas procurando no mercado o produto mais barato. É o cara que quando chega no mercado que tem um produto mais barato, compra só o que há de necessário. Não fica comprando um docinho de goiabada para poder comer depois da janta. Não. Vai lá, compra carne moída, arroz, feijão e volta. Compra um iogurte e tal, no máximo, tá ligado? Cara que não existe final de semana. O cara trabalha porque ele gosta de trabalhar, então ele não trabalha, ele faz o que ele gosta. Mas a questão não é só ganhar dinheiro para poder. Não, não. É que ele percebe que ele nasceu no meio de pessoas idiotizadas e ele quer ter uma voz no meio dessas pessoas. E para isso você primeiro precisa construir. Você precisa ser uma voz. Porque sem resultado, você é só alguém que ecoa. Ecoa, 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 ecoa. Eu já parei. Tinha uma época que eu não falava nada com ninguém. Por isso que eu falo, cara, acorda, anota tudo que você faz. Não deixa as vozes externas interferirem na sua realidade. Tinha uma vez que eu calei todas as vozes internas. Hoje em dia já tá de novo aquilo. Todas as vozes externas, pra mim é uma confusão. Todo mundo falando o que acha, todo mundo falando o que pensa. O Brasil, a nossa realidade, não passa nada mais, nada menos do que um Big Brother. Onde todo mundo quer ter opinião sobre tudo, todo mundo tá dividido e todo mundo tá nessa briga de classe. Briga de classe que eu digo não é simplesmente PT, esquerda ou direita. Eu digo o cara que fuma maconha e o cara que cheira cocaína tá em disputa de classe. Porque cocaína faz mal e maconha diz que é natural. O cara que fuma maconha e fuma cigarro tá em briga de classe. Porque maconha é melhor do que cigarro e cigarro é liberado. O cara que fuma cigarro acha que é melhor do que o que fuma bebida. Sendo que normalmente esse cara que fuma cigarro e bebida são as mesmas pessoas. Enfim. Aí tem a tiazinha que só assiste Netflix, tá brigando com a tiazinha que só come. Sendo que normalmente também são as mesmas pessoas. Ou então a tia que assiste Netflix e come, tá brigando com o cara que bebe cerveja. Porque tá cada um encaixotado no seu nível ali de prazer, no seu nível de consciência. Brigando com fulano de tal do lado. Só que a sabedoria é: as pessoas que querem ter voz na vida, elas se calam, guardam sua energia e produzem, quietas, como formiga. Trabalhinho de formiga, todo dia em silêncio. Depois que produziu e teve resultado, aí as vozes delas têm validação. Porque ninguém respeita opinião. Opinião todo mundo tem. É a era da informação. Quem não tem opinião? As pessoas respeitam resultados. Então não adianta ficar falando como se fosse ensinar só por falar. Vai ser só mais uma voz na multidão. É isso que eu quis comentar aquele dia. Que eu falei, se aprofunda. Vai ser só mais uma voz na multidão. Quer gastar sua energia para ser só mais uma voz na multidão? Bem-vindo à Matrix. Aonde que todo mundo diz que tem voz para pertencer, mas na verdade estão só servindo a Matrix. O cara do rap que denuncia o governo, ele tá servindo a Matrix. Porque o governo precisa de alguém que denuncia ele. Para poder fazer a oposição daquela pessoa que tá no mandato. E aí, eu quero me candidatar, eu falo, aqui o pessoal do rap tá denunciando vocês, vou abraçar o pessoal do rap. E fica essa safadeza, essa lavagem de dinheiro e de intelecto. Então o cara do rap, ele é tão ele denunciando o governo, ele é tão conveniente quanto o próprio governo.
Por causa que ele faz a propaganda de toda a oposição. Então não é o rap contra a esquerda ou a direita. Tem que ser o rap pelo povo. Fazer política no rap é isso daqui que eu estou fazendo com você. Ler informando. Você é o Brasil. É muito bonito eu escrever uma letra e fazer um rap e cantar pro nicho de rap. Mas e aí? Fui só mais uma voz na multidão. Bem-vindo à Matrix. Mas você, como Brasil, eu estou fazendo meu patriotismo. Eu estou sendo patriota. Eu estou acordando um Brasil. Então é sobre isso que se trata. Ser egoísta. Economize sua energia. Economize sua energia para o que realmente importa. Combata o bom combate. Pô, beleza. A criança vai vir, vai te fazer uma brincadeira e tal. Tu vai dar uma atenção, porque você não virou um robô, você não virou um monstro. Mas tu sabe que, tá ligado? Tipo assim, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Tipo, tô falando pra tu não ser mal educada com a criança, mas não infantilize as ideias, tá ligado? É a mesma coisa que eu tava falando contigo aquele dia. Pô, beleza, cara. Dá uma informação pros seus pais. Aonde que é a rua fulano de tal? Vai ajudar? Vai. Mas eles podem se virar, podem achar a resposta em si. Entende? Porque se você não responder, você tem energia pra guardar pra resolver agora que eles falaram. Qual foi o problema deles que eles falaram no carro? Esse mês vai ser apertado, não sei como a gente vai arrumar cliente. Uma parada dessa. Se você não tá preocupada em responder em qual rua tem iFood, você tá guardando energia para poder responder essa pergunta. Porque é essa pergunta que você pode ajudar. Responder qual rua eles vão achar um iFood, ou qual comida é mais melhor, qual casa é mais barata para viajar. Isso a pessoa consegue arrumar fácil. E mesmo que não consiga, isso não vai resolver o problema dela. O que vai resolver o problema dela vai ser você responder aquela pergunta, aquela coisa que ela disse no carro. Esse mês não tem. Tem que entender uma coisa, cara. Os teus ouvidos, eles não ouvem as coisas à toa. Se disse ali no teu ouvido, era pra você ouvir. Desperta também pra isso. As coisas não acontecem por acontecer. Se você estava participando daquele momento, era pra você saber. Então, economize energia e canalize para o que importa. Agora já ficou mais claro sobre essa parada, né? O que tu acha? Quando a gente passa a reparar essas coisas na gente, no outro passa a incomodar também, né? Porque enquanto tá participando do coletivo, não incomoda, né? Então quando passa a incomodar na gente, quando a gente vê no outro é bem maior. E o problema tá aí, quando a gente percebe no outro e querer consertar o outro e não consertar a gente. Sendo que o erro tá em você, então conserte em você. Concordo. Para que se você for ajudar o outro, você tenha o que ajudar. Você não vai ajudar, como é que você vai ajudar uma coisa que você nem se ajuda? Quase todo dia eu lembro daquele vídeo tal. Como é que é? Sabedoria, enfim, você sabe qual. E eu não ouço ele, né?
porque vem outras coisas que me tiram da reta e me deixam tirar da reta. Mas quase todo dia eu lembro dele, que eu tenho que ver ele, que eu tenho que focar no que ele ensina lá. Que realmente é ali que tem que caminhar naquilo ali. Olhar pra dentro. E escutar. Esse é o meu maior problema, com certeza. Eu permiti o exterior entrar. O medo também atrapalha muito. Porque até nisso ele tá. É o medo de me excluir tanto a ponto de me excluir de mim mesma, sabe? Acho que é isso. Quando tu falava, tá pensando exatamente naquele negócio que tu falou, de que não tem uma pessoa caída levantar outra, não tem como. É exatamente isso. Quando Jesus chamou um cara pra caminhar, ele falou assim: deixa eu avisar meus pais e tal. Não, acho que. Não sei se os pais dele morreu, ele queria enterrar os pais, ou se ele queria avisar os pais, alguma parada dessa. Mas o que importa é a mensagem seguinte. Jesus respondeu pra ele: deixe que os mortos enterrem os mortos. Qual é a resposta pra isso? É exatamente isso, cara. Um morto não tem como vir te trazer vida. O morto ele só tem a capacidade de te enterrar. Isso daqui foi surreal que eu acabei de entender. Um morto ele não tem capacidade de trazer vida. Ele só tem a capacidade de te enterrar. Quer ver? Vamos falar sobre o assunto financeiro. Como é que tu vai perguntar como empreender para alguém que só tem uma lojinha na esquina? Tem que perguntar como empreender pro Flávio Augusto, que tá ali disponível na internet. Então procurar como empreender na minha tia é tolice. Tem que perguntar quem sabe. Perguntar ao livro. Então muitas das vezes é preguiça nossa e falta de responsabilidade. O morto. Aí foi exatamente isso que Jesus respondeu pro cara. Deixe que os mortos sepultem os mortos. Exatamente isso. Tem que procurar em quem tem vida. Em quem já frutificou. O morto só tem capacidade para te enterrar. Quando tu agora for abordar certos assuntos com certas pessoas, tu pense nisso. Essa pessoa ela vai me trazer, ela tem capacidade de gerar vida em mim ou ela tem capacidade para me enterrar? Eu comecei a entender, bom, não tem como eu perguntar sobre cristianismo, sobre religião para minha mãe. Minha mãe frequenta lá a religião dela, mas ela não se aprofunda, não estuda, tá ligado? Só um exemplo. Aí a gente já entendeu o quem, agora tem que entender o que é as palavras-chave. Tem que saber quais perguntas certas para poder você achar a resposta certa. Não adianta saber também o quem só. Agora tem que saber o que. O que perguntar. Exatamente isso. O Google é um baú de tesouro. E as palavras são a chave. Ache as palavras-chave. Nervoso, né? Considerações finais. É aquilo. Se escute. Olhe para dentro.
parada muito interessante. Uma das coisas que me fez muito me apegar ao pessoal da igreja foi essa passagem aqui, ó. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aí vem o Caio Fábio, depois de bastante tempo, me explicar isso aqui. Acho que é Salmo 19. No Igor ouve muito 91, mas não ouve 19, né? Os céus declaram glória a Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso ao outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. Sem discursos nem palavras, não se ouvem a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sair de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra, nada escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Enfim. E para sempre as ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que o muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo, porque elas o teu servo é divertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Nossa. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Que a palavra da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Tipo, surreal, tá ligado? Não. Ontem eu tava falando exatamente sobre isso contigo. Dizem que a palavra de Deus ela tá restrita à igreja, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E aí me vem o Caio Fábio com isso daí. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso ao outro, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras não se ouve sua voz. Tem que entender isso, ó. Sem discurso, sem palavras não ouve sua voz. Mas a sua voz ressoa por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol. E é isso que ele explica, meio que tipo assim, o DNA o homem ele está caído em seus pecados e delitos, porque o mundo já está no maligno. Ou seja, eu tenho tendência a comer desenfreadamente porque sou um viciado, se não me resgatar internamente. Se eu deixar o externo agir, eu sou um viciado do que me dá prazer imediato. E o mundo já está enterrado nisso. Por isso que eu preciso deixar morrer essa carne, essa vontade, para que eu não morra eternamente junto ao mundo que já está enterrado. Então eu preciso vivificar um espírito que está dentro. Tenho que dar um sentido a um ser humano que está dentro. Porque a besta enjaulada do lado de fora, que só quer comer, reproduzir e sobreviver, ela já está enterrada com esse mundo. Por isso que há o cemitério. Por isso que do pó o homem veio, para o pó o homem retornará. Porque nós temos que ressuscitar o Espírito de Cristo dentro de nós, sendo humano, através do amor, que só é possível com a fé. E a fé só é possível com o amor, agindo assim, com amor em si, com amor ao próximo, com amor em Deus acima de todas as coisas. E aí eu era muito apegado com isso, por causa que a fé, ela vem ao ouvir.
e ouvir a palavra de Deus. Beleza. Só que essa informação de Jesus Cristo é um privilégio. Você ser alcançada por essa informação de Cristo é um privilégio que muitos reis e profetas não tiveram, que muitos sacerdotes não têm. Mas a palavra de Cristo é exatamente esse negar a si mesmo. E o que ele disse é exatamente isso. É que apesar da besta enjaulada que o homem tem do lado de fora, o templo do Espírito Santo habita em nós, que é a nossa consciência. E no coração de todo homem há uma sutil voz, que essa é a voz do Espírito Santo. Então, por mais que não chegue a informação exterior da palavra de Cristo, da palavra de Jeová, da Bíblia, dentro do seu coração você sabe discernir o que é bem e o mal. Porque o que você não gostaria de para você, você também não gostaria para o seu próximo. Entende? E aí pra mim ficou mais claro ainda. Mas enfim, é isso. De hoje tá pago, 1 hora certinho.